Para mim é um absurdo, tá, o que o Rui Costa está fazendo a longo prazo, referente às renovações de Caleri, Luciano e Lucas Moura. Por que eu acho um absurdo? Porque são jogadores veteranos e são jogadores que têm as suas diferenças, mas basicamente jogam quase que na mesma posição. O Caleri é 9, eu sei, o Lucas é um meio atacante, o Luciano é um meio atacante. E por que eu acho que é um absurdo? Porque eu acho que o Rui Costa, e aí é uma das críticas que eu faço ao dirigente do futebol brasileiro e ao dirigente Rui Costa também, e isso vale para outros dirigentes, que não pensam no trabalho a longo prazo no clube, pensam apenas no momento, pensam apenas em livrar sua cara ou, enfim, em várias outras questões. E isso a gente vai precisar separar muito Luciano, vai precisar separar Caleri e Lucas Moura, a gente vai precisar separar o que eles foram para o São Paulino, para a nova geração. Eu sempre bato nessa tecla, porque a minha audiência é uma ótima audiência e tem uma pluralidade de pessoas. Tem as pessoas mais jovens, que inclusive me abordam lá no estádio do Morumbi, que a gente troca ideia tal, da minha faixa etária até uma abaixo, eu tenho 28 anos, e tem outros mais velhos que sempre também me abordam no estádio do Morumbi, falam, pô, eu acompanho o seu trabalho, parabéns e tudo. E eu vejo que o meu público não é um nicho específico, né, de pessoas. É óbvio, o nicho é São Paulo, mas tem uma variedade. E é normal quando você passa ali dos 40 anos, as pessoas não têm essa tanta disposição para falar sobre bem de Luciano, Caleri e Lucas. Acho que o Lucas até um pouco menos. Mas os mais jovens têm essa relação mais forte. Então, acho que a gente precisa separar isso e trazer para o lado de empresário mesmo, empresarial, melhor dizendo, de negócio. Não faz sentido você ter renovado o contrato do Luciano por 2 anos com a prorrogação de mais um. Como não faz sentido, nessa atual situação, você querer renovar com o Lucas Moura. Como não faz sentido você também renovar com o Caleri por 2 anos. Eu não estou falando que eles têm que ser mandados embora, que tem que tratar como nada e ponto final. Não, não é isso. Mas você precisa ser gestor. Por quê? Porque por mais que no lado do São Paulo de associativo você tenha um mandato, não é uma empresa que você pode projetar em 10 anos, você tem que trabalhar como tal. Como aconteceu com o Palmeiras, como aconteceu com o Flamengo, pessoas que, obviamente, tem situações que você precisa cuidar do curto prazo, mas tem situações que você precisa cuidar do longo prazo. Eu adoro o Lucas, eu adoro o Luciano e eu adoro o Caleri. Não só como pessoas, mas também, principalmente, como atletas e São Paulinos. Gosto bastante, eu acho que eles representam dentro de campo o que é o torcedor. E acho que, diferentemente de muitos outros atletas, eles realmente ficaram e aceitaram o São Paulo por amor. O Luciano teve proposta para ganhar o triplo de salário e recusou. O Caleri teve proposta para ganhar 2 vezes mais e recusou. O Lucas Moura teve oportunidades de outros mercados e ficou. Eu acho que isso não pode entrar no debate. O que a gente precisa ter é gratidão, é óbvio, mas pensar também a longo prazo. E você colocando um contrato de 2 anos para cada um deles, com uma prorrogação possível de mais um ano, a gente está falando de 3 atletas com mais de 30 anos, beirando lá os seus 35, 36 anos, com contratos muito longos. E você não pode trabalhar dessa forma. Futebol é muito volátil e o futebol ele está cada vez mais físico. E esses 3 jogadores não dá para eles jogarem juntos, eles não vão ter os mesmos status que eles têm hoje no São Paulo daqui a 2, 3 anos. Não faz sentido você fazer toda essa operação. O que faria sentido, ao meu ver, hoje, os três, tá? Os três bem, em boas condições, a gente viu nessa temporada que eles podem jogar juntos. O Crespo fez eles jogarem juntos. Em determinado momento, isso deu certo. Talvez o melhor momento que tivemos na temporada foram com os 3 jogando juntos. Só que isso é para agora. Daqui a um ano, as coisas vão mudar. Você vai precisar de outras soluções, de um time talvez mais físico, de um time que você coloque mais um jogador ali para correr para esses 3. Desculpa atrapalhar o vídeo, preciso um recadinho bem rápido. Eu estou vestindo mais uma vez Minimal Club. E para você estar na estica, assim como eu te dou meu cupom Alexander para 22% de desconto num kit com 4 camisetas. E ó, algodão egípcio,
com alta duração. Eu tenho falado que a Minimal Club é aquela roupa para você levar em geração, porque ela vai durar uma maravilha, um ótimo caimento no corpo, além, obviamente, de toda a elegância. Então o QR Code está aí na tela para você e também vou deixar no comentário fixado aqui o link para você já adquirir as suas camisas. Não perca tempo, elegância com a Minimal Club. Enfim, acho que é uma temeridade você fazer esses contratos longos. Eu, Alex, na minha visão, na minha opinião, era uma questão simples. Vamos fazer o seguinte, ó, gente. Luciano, contrato até 2026. Dos três, né? Tem contrato até 2026, só o Luciano foi renovado. Era simples, na minha opinião. É chegar e falar, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai aguardar o andamento de vocês na temporada, lá para setembro, outubro, a gente vai tomar uma posição oficial para a gente abrir conversas. E se você tomar essa decisão de abrir conversas, meu irmão, não tem conversa. É 1 ano de contrato e ponto. No máximo, você colocava uma cláusula, se o cara jogasse os X jogos, que você entraria ali num consenso de quantos jogos seria o suficiente para você renovar esse contrato, você renovaria esse vínculo. Para mim, é básico, era simples. E os três, eu tenho uma noção do salário dos três. Na minha visão, são salários altos. Então, eu ainda ofertaria uma redução salarial. Chegaria no Caleri, ó, Caleri, a gente tem os 6 milhões, a gente vai pagar esses 6 milhões. Faria de tudo possível, inclusive, para pagar esses 6 milhões ainda esse ano. Porque isso acaba prejudicando você no final do ano, quando você vai fazer uma renovação. Mas, ó, contratinho de 1 ano. Opa, voltou. Contratinho de 1 ano, deu uma travada aqui para mim. Contratinho de 1 ano, básico, e acabou, entendeu? Com uma pequena redução salarial, ou uma boa redução salarial em alguns casos, como o do Lucas. É simples. Ah, Alex, tem risco de perder os caras, tem risco... Paciência. Paciência. Se o Caleri não topar, se o Luciano não topar, se o Lucas não topar, tudo bem, ó. Seguinte, videozinho institucional, obrigado por tudo. Ó, vamos fazer uma entrevista coletiva aqui de despedida. Entendeu? Ó, obrigadão por tudo. Foram muitos anos juntos, em alguns casos foram muitas conquistas. Brigadão por tudo. Faz um vídeo emocionante, faz uma coletiva emocionante para o São Paulino chorar, para quem gosta chorar e tudo, e que eles sejam felizes em outro clube. Aí vão ser uma decisão deles. Ah, pô, e se os caras irem para um rival? Aí é decisão deles. Ah, se os caras quiserem ir para outro rival do futebol brasileiro e forem brilhar lá? Paciência, é uma decisão deles. Agora, você como instituição, você como diretor de futebol, você precisa tomar essa decisão dura. Você precisa tomar essa decisão que não é fácil, não é difícil, ela é impopular, ela é. Só que na situação que o São Paulo está, você precisa tomar essas decisões. Porque você vai priorizar a saúde do clube a longo prazo. Então, assim, para mim, eu falei isso na época e vocês sabem que gosto bastante do Luciano, sou um defensor do Luciano, era mais antes do jogo contra a LDU, porque eu tive uma frustração pessoal com o Luciano no jogo contra a LDU, porque para mim era o jogo para ele decidir, entendeu? Para daqui a 5, 10 anos a gente lembra daquela noite que o Luciano pegou a bola debaixo do braço e resolveu para a gente uma classificação para a semifinal da Libertadores. Para mim, eu tinha essa expectativa do Luciano e tive a minha frustração. Acabou. Mas eu ainda acho que ele pode ser um jogador útil. Só que não dessa forma. Renovar por 2 anos, com a prorrogação de 3 anos, se possível, se ele bater metas. Não existe. A mesma coisa para o Caleri, não existe. A mesma coisa para o Lucas, não existe. Gente, eu tenho informação aqui de que o Rui Costa, mesmo com essas 2 lesões, a na costela e a do tendão, o Rui Costa quis chamar o Lucas Moura para renovar. Não existe. Não existe chamar o Lucas Moura para renovar esse ano. Não dá. No máximo. O que eu. Perdão. Eu toparia renovar com o Luciano ou com o Lucas Moura, mas calma, eu vou explicar como. Mas não nas condições que o Rui Costa quer apresentar. Eu chegaria no Lucas, ó, Lucas, desde 2025, você não está conseguindo render aí. Em 24 você estava em campo, mas acabou não sendo aquela expectativa dentro de campo que a gente esperava. Em 25 e 26, praticamente você não esteve em campo. Então, ó, a gente quer reduzir aqui o seu salário em 50% ou mais de 50%, porque aí
é o que a gente consegue fazer. A gente põe algumas metas para você ganhar mais a depender ali de algumas situações. Esse contratinho de 1 ano, sem prorrogação, é o que eu consigo te ofertar neste momento, porque hoje você é um jogador de risco, você é uma contratação de risco, você é uma renovação de risco por conta da parte física que você não tem culpa. As suas lesões foram lesões de impacto, você não tem culpa, não foi por questões que você não se comprometeu, muito pelo contrário, mas eu, como gestor, eu preciso olhar o todo. Então, Lucas, só mais 1 ano de contrato. Adoro você, mas 1 ano de contrato e nessas condições. Topou? Legal. Ó, gente, Lucas Moura topou aqui, reduziu o salário em 50% e vai ficar no São Paulo por mais 1 ano. O torcedor ia abraçar o Lucas e ia falar: caralho, esse cara é muito São Paulino mesmo. O time nessa situação e o cara reduziu o salário dele. Pô, esse cara tem meu respeito. E você, o jogador ainda ganha mais a torcida. Agora, ofertar, manter salário, se bobear até um aumento, 2 anos de contrato com o Lucas, que não entregou em 2 anos, infelizmente, eu falo isso com toda a tristeza do mundo, porque eu queria ter comemorado muitas coisas positivas com o Lucas, mas não aconteceu. Então, acho que é uma série de decisões ruins que a atual diretoria, ainda também com pessoas da antiga gestão, que não tomam. O São Paulo precisa colocar o dedo na ferida. Eu gosto de usar esse exemplo, porque esse exemplo, na minha visão, simboliza e simplifica e põe na prática aquilo que eu quero dizer. O Bandeira de Melo, na época do Flamengo, ele não renovou com o Wagner Love por conta de uma incompatibilidade de 100 mil reais. O Wagner Love queria 100 mil reais a mais, o Flamengo não tinha condições de pagar esse valor, o Wagner Love bateu o pé, falou que queria essa grana, o Flamengo falou que não queria pagar essa grana por conta que ele estava cumprindo a risca financeiramente. Era aquilo que conseguiu ofertar e ponto. Ele falou: então obrigado, Wagner Love, obrigado por tudo, um abraço, vai ser feliz em outro local. É isso, dói, mas pelo menos o torcedor vai estar vendo: opa, tem gente fazendo alguma coisa para o meu clube lá na frente. A gente tem um futuro, a gente está na merda agora, mas essas decisões aí que estão tomando, na frente a gente vai ter alguma coisa. Então eu vou torcer agora, eu vou para o estádio, eu vou voltar, eu vou apoiar nesse momento difícil, porque lá na frente eu vou contar a história de quando lá em 2026 a gente estava na pindaíba, decisões duras foram tomadas no futebol, eu estava lá apoiando meu time, mesmo na dificuldade, a gente, sei lá, chegou em algum título, chegou numa final, batemos na trave, mas a gente vai lembrar lá, quando a gente vai lá em 2030, a gente vai lembrar disso quando a gente tiver num centenário numa condição financeira melhor. Só que é difícil, né, fazer o básico. É difícil fazer o básico. Enfim, é só minha opinião referente a essa situação de Lucas, de tudo isso, de Luciano, Caleri. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, se vocês concordam comigo. Obrigado aí pela audiência de todos. Fique com God. Um abraço para vocês, uma ótima semana e vamos São Paulo. Beijo!